Bom, então, sem mais delongas, né? O pessoal tá entrando, eu sei disso, mas eu sinto da gente ir direto ao ponto. Antes da gente começar o assunto em si, como sempre, eu sinto da gente fazer uma oração. Quer conduzir, amiga, a oração? É? É. Então tá. Então, para todos nós que já estamos aqui online, é tão importante se conectar com a energia que a gente ancorou aqui, do que necessariamente com conteúdo que vai ser incrível. Mas a gente preparou todo um ancoramento energético para que vocês possam receber todo esse conteúdo, não somente com as palavras, porque elas são limitadas, mas com a energia por trás das palavras. Então a gente ancorou toda a energia para todas as lives. Então agora a gente vai fazer uma oração para que todos nós possamos formar uma egrégora e para que a gente possa fazer a live a partir dessa egrégora de amor. Então vou pedir para todos vocês que já estão aqui para fechar os seus olhos, puxar uma inspiração profunda, solta o ar, vai trazendo a sua atenção para o seu coração, vai percebendo uma energia luminosa que toma conta de todo o seu chakra cardíaco. Vai percebendo essa energia, essa luminosidade se expandindo, até que todo o seu corpo esteja envolto numa luz dourada ou rosada. Sinta você imerso nessa energia de amor. E a partir desse lugar, desse centramento interno, puxe uma inspiração profunda e solte. Fonte da criação, essência divina que habita tudo que existe. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar sobre o amor incondicional, para nos lembrarmos como voltar para essa essência de amor que é quem nós somos. Fonte da criação, eu peço nesse momento que toda egrégora espiritual da Escola do Despertar, os meus guias, anjos, mestres e mentores, assim como os da Bruna, os do Renato, de todas as pessoas envolvidas nesse projeto, nesse momento possam estar ancorando a energia dessa live. Todos os mestres ascensos, todos os espíritos de luz que nesse momento trabalham pela ascensão de Gaia, possam nesse momento conectar os seus trabalhos com a nossa live, para que cada pessoa aqui possa ser abençoada com amor incondicional, abundância, e para que essa pessoa possa se libertar da prisão do medo, que de alguma maneira nós acreditamos na ilusão do medo e da separação quando estamos aqui na materialidade. Que esses véus possam ser retirados e que nós possamos relembrar quem nós realmente somos. Fonte da criação, que nós possamos estar numa egrégora de amor protegida durante cada segundo dessa live. E que cada pessoa possa receber esse conteúdo da melhor e mais elevada maneira para utilizar em benefício próprio e de toda a humanidade. Nós oferecemos toda a egrégora de amor dessa live para cada pessoa e todo o planeta Terra. Que seja leve, que seja profundo, que seja transformador. Que assim seja, e assim é. Arro. Muito bem. Devidamente rezados, não é mesmo? Sim. Amiga, quer falar alguma coisa antes de eu começar o conteúdo em si? Não, podemos começar. Então tá. Bom, meus amores, então como a gente estava falando, hoje nós vamos falar sobre os micro-organismos na visão do Theta Healing, na visão psicossomática do Theta Healing. Para quem não conhece o Theta Healing ainda, o Theta Healing é uma das técnicas de cura energética que mais cresce no mundo. É a técnica de cura energética que nós, pessoalmente, mais utilizamos, a técnica que eu sou instrutora, a técnica que a Escola do Despertar mais divulga e ministra cursos, embora nós saibamos e pratiquemos outras técnicas. Essa é a grande técnica que a Escola do Despertar utiliza. É uma técnica criada pela Vaiana Stibel. O objetivo hoje não é falar especificamente sobre o Theta Healing, mas a Vaiana Stibel é uma grande curadora, uma grande terapeuta holística, que já realizou mais de 70 mil sessões ao longo da vida dela. 70 mil. Então é óbvio que toda essa experiência trouxe para ela muito conhecimento psicossomático sobre as doenças. A gente conhece várias pessoas, né, que são conhecidas e honradas quando o assunto é psicossomático. Por exemplo, a Cristina Cairo, a Louise Hay. E cada pessoa que é conhecida por ser uma expert em psicossomática no mundo, trouxe da sua própria observação nos seus atendimentos pontos incomuns entre as doenças. E esses pontos incomuns trazem para nós, tanto terapeutas, mas quanto indivíduos, pontos de atenção.
né? De forma geral, o que esse estudo sobre essa psicossomática ela quer trazer para a gente? A Havaiana observou, assim como a Louise Hay observou, assim como a Cristina Cari observou, que determinados padrões de doenças, determinados agentes patológicos costumam ter um mesmo correspondente emocional na mente e no corpo emocional das pessoas que têm determinadas doenças. Isso significa que toda pessoa vai ter sempre o mesmo sintoma emocional? Não. Isso significa que é um ponto de partida pelo qual nós podemos investigar uma doença. E assim como cada uma dessas pessoas que eu mencionei tem o seu estudo da psicossomática, a Havaiana tem um estudo dela, que inclusive está mais detalhado num livro chamado Doenças e Desordens, que é um livro dessa grossura, um livro de consulta, que tem um sumário com praticamente todas as doenças que vocês imaginarem, e que, em grande parte, é a base do que a gente vai usar para falar hoje aqui nessa live, né? Então, a gente vai falar sobre micro-organismos, e micro-organismos, como o próprio nome diz, são seres vivos muito pequenos que não são vistos a olho nu, somente microscopicamente, e que a maioria deles, na verdade, são benéficos para o funcionamento do corpo humano e dos demais animais. Uma pequena parte deles, uma pequena parte desses micro-organismos operam como agentes patológicos, agentes geradores de doença no corpo humano. E é sobre essa pequena parte que a gente vai falar aqui hoje. Uma coisa que eu acho interessante da gente trazer quando a gente fala de micro-organismos, incluindo o vírus, e aí mais pra frente vai ficar óbvio o link que a gente vai fazer com o coronavírus, então aguenta até lá que a gente vai trazer muita informação incrível. Os micro-organismos, há não muito tempo atrás, eles eram considerados pela grande massa humana como algo inexistente. Eu não sei se vocês sabem, mas quando as primeiras pessoas levantaram a possibilidade de que houvessem germes, a população em si, a grande massa populacional, não quis acreditar nisso. Por quê? Porque como é que eu vou acreditar em algo que eu não vejo? Então, a primeira coisa que eu tenho para trazer para vocês é que toda vez que uma ideia ela vai contra o status quo, a primeira coisa que a sociedade, a mente humana e as pessoas tendem a fazer é resistir a essa nova verdade. Resistir a este novo paradigma. E quando lá atrás as primeiras pessoas apontaram a possibilidade de que houvessem algo como germes, que houvessem algo como micro-organismos, isso ia contra a visão de mundo das pessoas de eu só acredito naquilo que eu vejo. Porém, até hoje, as pessoas continuam vivendo essa visão de mundo. Mesmo que a gente saiba que existem as ondas eletromagnéticas, as ondas de Wi-Fi, mesmo que a gente saiba que a internet, nesse momento, está transmitida através de ondas invisíveis, a imagem e o som que eu estou transmitindo, eu e a Bruna aqui na live, ainda assim, em algum nível, a gente tende a só acreditar no que os nossos 5 sentidos físicos nos mostram, né? Então, é a prisão da percepção. Só aquilo que eu percebo com os meus sentidos físicos é a dita realidade. E é isso que a gente está querendo ir além da 3D. O que é a 3D? É essa prisão, é essa visão limitada, que o que existe é só o que é material, biológico, químico, perceptível. E a gente sabe que a realidade ela vai muito além de tudo isso que a gente está falando. Então, despertar consciência é perceber que o que a gente acha que é realidade talvez seja um microfragmento da realidade. Né? E isso vai ser muito o que eu vou falar na live de amanhã. Porém, eu quis fazer esse gancho para a gente já começar a perceber que hoje a gente está fazendo uma live sobre micro-organismos. E isso é uma verdade agora para a grande massa. Tanto é uma verdade que existe uma pandemia do coronavírus. Mas há pouco tempo atrás, as pessoas nem contemplavam a possibilidade de que existisse um micro-organismo. Então, para pensar o quanto nós, enquanto sociedade, sim, já acessamos alguma parte da verdade, que bom, mas o quanto nós ainda temos muito mais para acessar. Faz sentido isso para vocês? Aquela que viaja com micro-organismo, amiga. Dá qualquer assunto aqui, a gente começa a dar uma desenvolvida filosófica. Está certíssima, amiga. O quanto a sociedade ainda vive na crença do ver para crer. Precisa ver para crer. As coisas estão aqui. Quanto a gente ignora todo o nosso ser holístico, né? Todos os nossos sentidos psíquicos, toda a nossa intuição. O quanto até hoje isso ainda é ignorado por muita gente. Exato. Então, fazendo esse pequeno adendo, porque nós gostamos de papos galácticos, sim, a gente vai fazer uma breve psicossomática dos micro-organismos. Ou seja, a não ser que a gente fosse ficar aqui 10 dias reunidos, porque o curso Doenças e Desordens leva 10 dias, a gente não vai conseguir falar sobre todas as doenças e nem sobre todos os micro-organismos. Então, a gente vai falar muito brevemente, tá?
Então, vamos começar falando sobre os fungos. Eu vou falar muito rapidamente sobre fungos, mas de forma geral, a psicossomática dos fungos, ou fungos em desequilíbrio, porque todos nós temos fungos no nosso corpo, porém, quando eles estão em desequilíbrio, eles causam patologias, como, por exemplo, candidíase. Nós temos cândida no nosso corpo. O problema não é ter cândida no corpo, é ter um desequilíbrio dessa cândida, dessa população de fungos. Então, questões com relação a ressentimentos costumam estar relacionadas a fungos. O que mais? Parasitas. E presta muita atenção, porque vocês vão perceber que quando a gente fala de parasitas, nós estamos falando também de vírus. Natasha, como assim? Guarda. Sem ansiedade. Aguardem. 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 Parasitas. Parasitas, segundo tudo que eu tô falando, é segundo o Theta Healing, segundo a Havaiana Stable, ok? Parasitas têm a ver com a nossa incapacidade de estabelecer limites, com a nossa incapacidade de dizer não e, portanto, com questões de autoestima. Quando eu não me amo, quando eu não reconheço o meu poder, eu dou esse poder para o outro. Eu me permito ser sugado. Eu me permito doar a minha energia. Então, esse sistema de crenças vai atrair micro-organismos parasitários. Tudo bem até aí? Porque para a Havaiana, toda doença que a gente atrai, ela vai ressoar de acordo com o nosso sistema de crenças. Então, um sistema de crenças ou uma mente subconsciente cheia de ressentimento abre a porta para fungos. E uma mente subconsciente cheia de questões de autoestima, de não saber dizer não, de não estabelecer limite, abre a porta para parasitas. Muito bem, bactérias. Bactérias são organismos unicelulares procariontes, e esses organismos unicelulares, eles têm uma consciência de grupo. Então, eles não têm uma consciência individualizada como nós, e as bactérias, a maioria delas agem a nosso favor. Mas as bactérias que agem em nosso desfavor, segundo o Theta Healing, são atraídas até nós por questões de culpa. Então, toda vez que nós estamos vibrando culpa no nosso subconsciente, e a humanidade de forma geral vibra bastante culpa, isso abre a porta para que nós tenhamos uma infecção bacteriana. E por fim, vamos falar dos vírus, né? Esses eu vou falar um pouco mais por razões óbvias. Mas os vírus, eles são agentes infecciosos que só conseguem se multiplicar através das células de animais, plantas ou dos seres humanos. Então, o que acontece é que os vírus, inclusive há uma discussão científica se eles são seres vivos ou não, por razões que eu vou explicar daqui a pouco, mas eu já adianto para vocês que para o Theta Healing tudo tem consciência, tudo está vivo, inclusive os vírus, inclusive a mesa da sua casa, inclusive o cristal que enfeita o seu altar, absolutamente tudo tem vida e consciência. Mas para a ciência há uma discussão se os vírus são seres vivos. Por quê? Porque a única coisa que eles têm é uma capa proteica e um material genético. Eles não têm citoplasma, eles não têm ribossomo, então eles não conseguem se multiplicar. Então eles precisam estar numa célula hospedeira para utilizar todo o aparato, né, dessa célula para se multiplicar. Então, em última instância, os vírus são parasitas. Porque para pensar, o vírus só consegue se multiplicar a partir da célula de uma planta, animal ou do ser humano. Então, quando a gente for falar da psicossomática dos vírus, e a gente vai falar em específico questões que atraem os vírus, a gente também tem que levar em consideração as questões psicossomáticas que atraem os parasitas. Porque para pensar, não é um pouco parasitário você só conseguir se multiplicar estando na célula de um outro ser vivo? Faz sentido para você, amiga, ver os vírus como parasitas? Sim. Total, e a gente vê muito isso, se você olhar as doenças em si que são ocasionadas por vírus, muitas vezes eles estão agindo como se fosse um parasita mesmo. Então, se você olha a psicossomática de uma doença em específico, que ela seja viral, por muitas vezes esse vírus está agindo como um parasita. Então você precisa olhar não só para as crenças atreladas ao vírus em si, mas sim também crenças atreladas a parasitas. Sim, e na verdade, quando a gente, nas nossas sessões atendendo pessoas com questões de vírus, a gente percebe crenças com relação também a esse sistema de crenças parasitário, né? Então faz todo sentido, até porque para o vírus tem que ter um hospedeiro obrigatoriamente. Isso é um fato científico, tá bom? Isso não é papo apenas namastê. Bom, que mais que a gente pode falar sobre os vírus? Os vírus, intuitivamente, eles são vistos como pequenos robôs, para quem tem clarividência, geralmente, tá? Então,
para muitas pessoas que têm acesso à sua mediunidade, estão fazendo, por exemplo, uma leitura intuitiva no campo de alguém, isso pode soar como um alienígena, como um agente Implante. um implante, algo que está atacando externamente a pessoa. E não, às vezes é só um vírus mesmo. Segundo a Havaiana, todos os micro-organismos podem enviar formas, pensamentos para nós. Então, cata essa verdade, meus amores. Nós temos muitos pensamentos dentro da nossa mente e alguns deles são dos micro-organismos que nos habitam. E muitas vezes esses micro-organismos podem mandar mensagens que você pode confundir com os seus próprios pensamentos, mensagens que possam, de alguma maneira, perpetuar a vida desse micro-organismo dentro de você. Por exemplo, quem aqui nunca tomou um antibiótico, e aí quando ele finalmente começou a fazer efeito, você começa a ter um pensamento tipo, para de tomar esse antibiótico, para de tomar esse antibiótico agora. Você tem que parar de tomar esse antibiótico, você já tá bom, para que você tá tomando esse antibiótico? Então, muitas vezes, isso é uma forma de pensamento, isso é segundo o Theta Healing, tá? Que está sendo enviada para você pelo micro-organismo para perpetuar a vida dele dentro do seu corpo. E isso também pode acontecer com os vírus, né? E outra coisa interessante também é que por ser uma forma de vida, e na verdade a Havaiana fala que apesar de biologicamente o vírus ser bem simples, né, uma capa proteica com material genético, do ponto de vista da consciência seria uma forma de vida bem complexa, na verdade. E, inclusive existem vírus que são mais jovens, vírus que são antigos, eu não vou entrar nesse mérito agora porque seria complexo, mas segundo a Havaiana essas são formas de vidas bem complexas, na verdade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma vez que a Havaiana estava fazendo um trabalho de crenças numa mulher com herpes. Então, ela estava trabalhando em vírus, né? E aí ela estava fazendo esse trabalho de crenças e ela ouviu do Criador que as crenças que ela estava mudando na paciente, na cliente, ela tinha que mudar também no vírus, individualmente, como uma entidade separada da pessoa. E ela percebeu então que ela teve que fazer um trabalho de crenças no vírus. Então, você imagina como seria você que é Theta Healer fazer um download no vírus, não na pessoa somente. Que o vírus sabe qual é a sensação de ser digno de amor. Que o vírus sabe, por exemplo, qual é a sensação de ser digno do amor de Deus. Que o vírus sabe qual é a sensação de ser merecedor. Ou então que o vírus sabe como viver sem ter que se hospedar em alguém para sobreviver. Sem ter que sugar a energia, a informação de outra célula para poder sobreviver. Imagina você fazer um download desse num vírus. E segundo a Havaiana, o que acontece quando você muda o sistema de crenças do vírus é que ele se torna uma forma inofensiva de vida. Uma forma inofensiva de vida, ele se transforma. Porque sim, quando você faz uma cura energética, você pode matar o vírus. Mas tudo está em evolução no universo. Esse vírus também está em evolução. E ele evoluir para uma forma de vida inofensiva é muito mais elevado no sentido de cosmoética do que você simplesmente matar o vírus. Mas algumas técnicas podem ser feitas para que você mate o vírus. Por exemplo... E além disso, quando você mata o vírus, fica ali o vírus ainda, morto no corpo da pessoa. Fica. Se você matar todos os vírus, vai ter os resquícios ali, e isso pode levar de 3 a 4 dias para sair do seu corpo. Totalmente. Exato. Muito bem. Então, mas a Havaiana já fez, por exemplo, curas pedindo para o 6º plano da existência um tom que destruísse o vírus. Um tom é uma vibração. Então, uma vibração, e se você não é Theta Healer, você poderia falar, Criador, nesse momento, mostra para mim qual é o tom que destrói esse vírus. E aí você pode, por exemplo, se conectar com a frequência desse tom ou mantrar esse tom. Isso também é uma técnica usada pela própria Havaiana, tá? E na psicossomática da Havaiana, o que ela percebeu é que os vírus estão atrelados a questões de não merecimento e de dignidade, além de questões de descansar. Então, presta atenção. Quando uma pessoa não se sente merecedora, ela não se sente digna, ela não se sente à altura, quando ela tem questões de dignidade para trabalhar, isso abre uma porta gigantesca para que ela possa ser infectada por um vírus. E também questão com relação a descanso. Quantas e quantas vezes você pegou uma gripe na sua vida e o coronavírus é uma forma de gripe? Quantas e quantas vezes você pegou uma gripe na sua vida para que você pudesse descansar? Então, a gente está nesse inconsciente coletivo onde nós temos que ser produtivos o tempo inteiro, quando nós não conseguimos ficar um dia sem fazer nada, sem nos cobrar, né? Quando a gente não consegue relaxar. Conheço tantas pessoas que não conseguem relaxar. Por quê? Porque elas estão no paradigma do medo, elas estão no paradigma da separação, e elas sentem que se elas descansarem um segundo que for,
a vida delas vai ter um caos, elas não vão ter mais dinheiro, os filhos delas vão passar fome, tudo de ruim vai acontecer. Então a pessoa vive num medo tão constante e numa consciência de separação da fonte tão constante que ela tem que estar o tempo inteiro produzindo, porque ela não confia que ela é a fonte de tudo que ela está buscando. Ela não confia que ela é uma extensão da fonte divina e que, portanto, as coisas vêm a ela, porque ela é a fonte. Ela acha que isso é externo a ela. Então, todo esse paradigma mental, e aí quando a gente olha para a sociedade e a gente vê os nossos padrões, né? Será que a humanidade se ama? Vamos falar aqui sobre questões de parasitas e vírus, que basicamente é o que um vírus é. Então, será que as pessoas se amam? Será que as pessoas sabem estabelecer limites? Será que nós coletivamente sabemos expressar o que nós queremos sem medo de que o nosso não, ou de que a nossa escolha vai, de alguma maneira, afetar, influenciar ou deixar o outro triste? Será que a gente sabe estabelecer limites? Será que a gente acha que a gente é merecedor? Será que a gente acha que é possível descansar? A gente confia num universo de abundância ou a gente está no paradigma da escassez? E tudo isso está no inconsciente coletivo da humanidade e não é de se espantar que não só o coronavírus, como o H1N1 e vários outros tipos de gripes vêm assolando a humanidade desde a gripe espanhola. Isso não é novidade. Por que é normal a gente ter gripe? Vez sim, vez não. Né? É tipo, é normal, todo mundo tem gripe, mas não é natural. Mas não é natural, é isso. Não é natural. Por que a gente está o tempo inteiro convivendo com esses vírus da gripe? E aí a gente vai falar sobre, daqui a pouco, o sistema respiratório e a psicossomática disso, porque a gripe é uma doença do sistema respiratório, inclusive o coronavírus. Então, vamos entender o que nós, enquanto sociedade, temos no nosso subconsciente que tem que ser alterado para que a gente pare não somente de ter o coronavírus, mas de ter uma série de outras patologias que são o retrato do quanto a humanidade ainda vive uma era que tem que ser transmutada para uma nova forma de viver, né? Faz sentido isso, amiga? Sim. Bom, então, em suma, quando a gente fala sobre os micro-organismos, ou seja, fungo, ressentimento, bactéria, culpa, parasita, sentimentos de falta de amor próprio, vírus, não merecimento, não dignidade. Quando a gente olha para essas chaves do que são essas doenças, a gente está falando de padrões vibratórios densos, ou o que a humanidade chama de negatividade, né? É bem dual essa fala, mas para ilustrar, né? Então, esses sentimentos negativos, eu não gosto de chamar assim, gosto de chamar de vibração densa, e são, na essência, a base do que atrai não só, e aí que tá, os micro-organismos, como todas as doenças. Todas as doenças. Porque esses sentimentos debilitam o nosso sistema imunológico. Principalmente a raiva e o medo, segundo a Havaiana. Então, por debilitar o nosso sistema imunológico, nós ficamos fracos. Nós ficamos fracos fisicamente, emocionalmente, energeticamente e espiritualmente, porque nós estamos vibrando nessa frequência densa, que é uma frequência de contração. E quando nós estamos vibrando nessa frequência, nós não conseguimos estar no nosso estado ótimo de saúde e nós somos como um chamariz de doença. Então, os micro-organismos estão no ar e o nosso sistema de crença está bradando. Eu sou a vítima perfeita. Venha até mim, porque eu preciso pegar você para perceber o que está no meu subconsciente e, quem sabe, assim mudar. Né? Então, isso acontece subconscientemente o tempo inteiro. E eu não tô falando isso porque eu nunca peguei nenhuma doença, tá, gente? Porque, olha, o que a minha mãe sabe quantas milhares de vezes eu fui tomar bezetacil quando eu era criança. Milhares e milhares de vezes com infecção de garganta. Então, isso aqui não é uma coisa que, um privilégio de um e de outro. Eu não falo porque eu não pego nenhuma doença. Mas eu falo porque toda vez que eu fico doente hoje em dia, eu me pergunto, para que isso está me servindo? Por que eu permiti? Porque eu dei abertura energética para isso. E é essa pergunta que a gente tem que fazer para ir do nível da inconsciência para o nível da consciência. O coronavírus, como todos vocês já devem saber, a gente vai fazer uma breve pincelada, porque todo mundo já deve estar mais do que informado sobre o coronavírus. Ele tem um comportamento muito parecido com a gripe, né, que é chamado de influenza. E ele é mais grave em pessoas idosas e para o grupo de risco. Qual é o grupo de risco? Pessoas que têm problemas respiratórios, né? Por quê? Porque ele é uma gripe, como se fosse uma gripe, um tipo de gripe que acomete o sistema respiratório,
né? E por isso, para quem é Theta Healer já, sabe que todo o nosso corpo, né? Pele, qualquer outro sistema do nosso corpo, qualquer órgão do nosso corpo, possui também um sistema de crenças atrelado a isso. Então, é como se fosse uma outra gripe que também acomete o nosso sistema respiratório e que pode causar nessas pessoas que já têm problemas respiratórios, alguma condição, né, respiratória, e idosos, né, pode causar pneumonia, uma pneumonia bem forte e insuficiência respiratória. Então, a Nath vai falar um pouquinho sobre de todas as crenças dos vírus e do sistema respiratório, né, que fazem parte aí dessa doença que está acometendo agora a nossa humanidade. Então, fala um pouquinho pra gente, Nath, sobre o sistema respiratório. Vamos falar sobre a psicossomática do sistema respiratório. Theta Healers que já fizeram anatomia intuitiva e estudaram isso, e Theta Healers que já fizeram curso de doenças e desordens e estudaram as doenças do sistema respiratório, né? Então, se uma pessoa clara e audiente fizesse, por exemplo, uma leitura intuitiva no pulmão, num pulmão saudável, o que essa pessoa iria escutar é uma música bem alegre. Por quê? Porque os pulmões, eles são naturalmente num estado de saúde muito felizes. Por quê? Porque toda vez que a gente inspira o prana para dentro dos nossos pulmões, nós estamos inspirando a energia divina que tudo habita. E isso é a fonte de todo o amor, abundância e alegria. Então, todas as pessoas que têm questões de não sentir amor pela vida podem abrir espaço para ter uma doença relacionada aos pulmões. A grande verdade é que, segundo a Havaiana, toda vez que a gente acumula tristezas, medos, sofrimento e dor, isso pode trazer abertura para que a gente tenha uma doença pulmonar. Porque dor, tristeza, sofrimento ficam alojados dentro do nosso pulmão. Eu e Janaína Lima, que o digamos o nosso curso de praticante de anatomia intuitiva, que daqui a pouco eu vou contar o que aconteceu. Foi um tanto quanto, assim, chocante, não é mesmo? Hoje ela manda carinha com coração, mas no dia foi hoje, chororô. Agora ela tá mandando olhinho de coração, mas no dia agora é olhinho de coração. Aconteceu. Então, olha só, segundo a Havaiana, a gente tem 3 moléculas que a gente carrega ao longo de todas as nossas experiências, em todos os corpos, em todas as encarnações, em tudo que a gente já viveu. Uma dessas moléculas está na célula mestre, na glândula pineal, outra está no coração e outra está na base da coluna. Quando nós respiramos, nós alinhamos e conectamos essas 3 moléculas. Então, para prestar atenção do quanto é importante a nossa respiração, né? Todas as filosofias antigas já trazem esse conhecimento, né? É a maneira pela qual a gente inspira a energia divina e coloca isso dentro do nosso corpo. Então, toda vez que falta alegria de viver, toda vez que eu nego essa experiência na materialidade, toda vez que eu não quero reconhecer Deus, tudo isso está envolvido no pulmão. Porque envolve trazer essa energia divina para dentro de você, né? E quando a gente olha que tristeza, dor, sofrimento e medo ficam alojados no pulmão, e a gente olha uma pandemia de coronavírus, que é uma doença do sistema respiratório, e a gente olha que essa pandemia, ela tomou conta de toda a humanidade praticamente, por que vocês acham, meus amores, que essa pandemia está acontecendo? A gente já falou antes, hein, do sistema de crenças dos parasitas e dos vírus. Agora conecta isso com o fato do sistema respiratório ser onde a gente guarda tristeza, dor e sofrimento. Ou seja, a humanidade está saindo de um padrão vibracional, de uma frequência vibracional de tristeza, dor e sofrimento. E todos nós temos isso acumulado e trazemos também tristezas ancestrais, dos nossos ancestrais, de toda a história da humanidade, que nós precisamos trazer à tona, ressignificar e liberar para viver uma nova era. Então, no meu entendimento, o coronavírus é tempo divino do planeta Terra, ou seja, está acontecendo para que nós possamos olhar para todas as dores, traumas e sofrimentos que a gente viveu enquanto humanidade, que a gente ainda tem que olhar. Os nossos traumas também ficam registrados no pulmão, as tensões ficam registradas no pulmão, porque quando a gente leva um trauma, o que a gente faz? Para pensar se não é isso que você faz quando você leva um susto. E aí, quando você faz isso, você prende essas memórias de trauma e dor no seu pulmão. E, bom, a mágoa, quando não é liberada, também fica presa no pulmão. Quando a gente chora, a gente libera grande parte dessa mágoa. Porém, muitas pessoas acham errado chorar, não conseguem chorar.
né? Então, fica também a reflexão do quanto você tem se permitido olhar para essas suas mágoas, tristezas e dores. Quando você tem permitido trazer isso à tona para que você possa liberar, porque aquilo você não tem como ressignificar, liberar aquilo que você não olhou. O que está negado tem que ser olhado, né? Muito bem. O que mais? Sofrimentos de solidão também podem ser encontrados no nosso pulmão. Processos de luto também podem ficar ali armazenados no nosso pulmão. E na visão da medicina oriental, o nosso pulmão tem a ver com apego ao passado. Então, nostalgia, ficar apegado, não necessariamente só as coisas ruins, mas as boas também. E também os processos de ansiedade, para prestar atenção como eles desregularizam a nossa respiração. Então, qual que é o insight da medicina oriental sobre isso? Que tanto quanto eu estou no futuro, quanto eu estou no passado, eu estou, de alguma maneira, impactando energeticamente o meu pulmão. Porque o pulmão tem a ver com a respiração, com a vida. E vida é presença. A vida não existe no passado e a vida não existe no futuro. Ela só existe agora. E quando eu respiro a vida, quando eu respiro o prana, eu me conecto com esse momento presente. Então, a cura para os nossos pulmões está em estar no presente. E quando eu estou no presente, eu saio do drama. Faz sentido isso para vocês? Não que a gente não tenha que olhar para os traumas que ficaram na mente subconsciente, mas a presença traz esse presente para nós perceber que tudo que a gente viveu, talvez nesse momento não tenha tanta importância quanto a sua mente está te dizendo que tem, né? Então, tem mais essa reflexão da medicina oriental. Então, tem um exercício no Theta Healing, até a Fabiana, te chamei de Vaiana, hein, Fabi? Tá podendo? Até a Fabi comentou nos comentários, que chama Canto do Coração. Esse exercício, porque um outro lugar que a gente também acumula tristezas é o coração. Inclusive, daqui a pouco eu vou contar rapidamente da minha experiência na anatomia intuitiva, que foram os 2 dias mais punks do curso. E existe um exercício do Theta Healing chamado Canto do Coração, onde a gente pede um tom para o 6º plano da existência, que vai liberar pela vibração as tristezas do nosso coração. E a gente vai emanar esse tom e dando leves batidinhas no timo, a gente libera a tristeza. É um exercício muito forte, muito poderoso, que não dá tempo de eu explicar direito aqui, que Theta Healers no DNA avançado aprendem a fazer. Porém, quando a gente faz esse exercício, a gente também pode fazer ele como um canto do pulmão. Então, pedir para o Criador o tom que libera as tristezas do nosso pulmão. E o mais incrível é que, segundo a Havaiana, esse exercício, feito em qualquer órgão, ele libera não somente as tristezas dos nossos órgãos, como também as tristezas e todos os sentimentos de vibração mais densa num nível planetário. Ou seja, em algum momento, quando você está fazendo esse exercício do Theta Healing, chega uma hora que você começa a liberar as tristezas e os R's e os sentimentos densos num nível planetário. Então, quem já fez sabe quão lindo é isso. Existe um curso eletivo do Theta Healing chamado O Corpo Canta, com uma dupla de músicos do Israel, se eu não me engano. Eu ainda não fiz esse curso, mas quero muito fazer, porque eles fazem instrumentos e são 2 dias liberando através da música todos os sentimentos de baixa vibração que ficam alojados em cada célula do nosso corpo. Então, imagina que poderoso fazer isso para os nossos pulmões, nós que estamos aqui nesse planeta Terra, carregando toda a densidade de tudo que a humanidade viveu, porque ainda está aqui, meus amores. Quantas e quantas pessoas que nem moram na Alemanha. Eu já fiz sessões e por ter alguma conexão ancestral lá em Vai Bolinha, não sei quando, com a Alemanha, carregam culpas, por exemplo, pelo que aconteceu na época de Hitler. Todas as guerras que nós vivemos no passado, e tem guerras sendo feitas hoje, há pessoas hoje matando outras em nome de Deus. E a gente finge que não vê, porque a gente vive numa bolha. Então, assim, tudo isso que está acontecendo na humanidade está aí para a gente olhar e limpar, e a responsabilidade de cada um de nós, principalmente de nós curadores, porque fomos nós que escolhemos vir para cá, e nós escolhemos vir para cá para fazer exatamente isso. E o coronavírus é essa oportunidade da gente olhar e ressignificar. É isso. Algo a acrescentar, amiga, do sistema respiratório? Não, perfeito. Bom, e aí dando continuidade, a gente tem que ter em mente que, em relação a doenças, a vírus, doenças causadas por vírus, bactérias ou qualquer micro-organismo, nem tudo é karma, nem tudo é tempo divino. Existe uma crença de que, e isso é crença
pega isso, né? Relacionado também a toda a culpa, né? Não merecimento, de que se você faz mal a alguém, você vai adoecer, né? Isso é uma crença genética, antiga, né? Há quanto tempo você não ouve as pessoas falando isso? Se você não é uma boa pessoa, você vai adoecer, né? Então a gente tem que ter em mente que se você também se expõe, né, a fatores de riscos, por exemplo, se você se expõe a uma contaminação por metais pesados, se você fica tirando raio-x o tempo todo, por exemplo, você está se expondo a metais pesados. E você pode sim ter uma contaminação externa, mas você tem que ter em mente que as doenças, elas são criadas, segundo o Theta Healing, por um sistema de crenças. Então, quais são as crenças também que estão te levando a ficar se expondo tanto? Exato. A se expor tanto por contaminações, seja contaminação por bactérias, seja contaminação por vírus, metais pesados ou qualquer outra, né? E apesar de toda essa psicossomática que a gente está trazendo na visão do Theta Healing, e também existe de outros autores, como a Nath falou no início, cada pessoa é única, cada ser é único. E apesar de muitas vezes a maioria, no geral, quando tem alguma contaminação por metal pesado, ou por vírus, fungo, qualquer outro micro-organismo, né? Na maioria das vezes são essas crenças que a Nath trouxe pra gente. Cada ser é único, né? E às vezes a razão pela qual você contraiu esse vírus ou contraiu essa bactéria não é a mesma pela qual outra pessoa contraiu, né? Então, digging nesses casos é muito importante. Não basta você trocar uma lista para quem é Theta Healer, não basta você pegar uma lista de crenças relacionadas a essa doença e você só trocar, fazer download, se você não fizer digging, se você não vê exatamente por que aquilo começou, por que aquela pessoa contraiu essa doença, por que essa pessoa atraiu esse vírus para ela, né? E o que o digging, fala um pouquinho rápido, assim, para quem não é Theta Healer, né? Para quem não é Theta Healing, o digging é esse ato de você cavar na mente subconsciente da pessoa, né? Ela em estado Theta, né? Por isso o nome Theta Healing. Você acessa o subconsciente, você vai cavando através de perguntas e respostas entre terapeuta e cliente. Você vai cavando na mente subconsciente para você encontrar qual é a raiz daquela questão. Para você achar onde tudo começou, onde a doença começou, onde a pessoa contraiu esse vírus, onde a pessoa teve um desequilíbrio na sua flora bacteriana, né? Enfim, qualquer outra razão. Esse é o digging. E então, falando agora, trazendo mais uma vez, a gente já trouxe isso numa live, quem tem acompanhado a gente sabe, né? O que o coronavírus quer ensinar pra gente? A gente falou ontem também, toda doença, tudo tem um aprendizado. Tudo que a gente passa na nossa vida tem um aprendizado, né? Não é à toa que isso tudo tá acontecendo. Então, a nível planetário, o que o coronavírus está querendo ensinar para a nossa sociedade, né? Como a Nath falou, existem duas razões, segundo o Theta Healing, pelas quais os vírus acontecem. Uma delas é para descansar. Então, o quanto a gente não tem corrido com a nossa vida, o quanto a gente não está vivendo só correndo, só trabalhando e não para nunca, no medo, né? Porque é a outra razão também pela qual a gente pode atrair vírus. Então, a gente precisa relaxar. A gente precisa aprender a relaxar, a descansar e a parar, né? A silenciar a nossa mente, a escutar o que está dentro de nós, a escutar a nossa real verdade. Então, parar de correr, parar de se preocupar o tempo inteiro, né? Viver preocupado, viver na preocupação, viver no medo do que vai ser amanhã, viver só olhando para frente e não parar e viver o momento agora, né? Não dar prioridade para o que realmente é a nossa prioridade. Se conecta com o seu coração. Você tem dado prioridade para o que é prioridade. Você dá prioridade para si mesmo, para o amor próprio, para a sua família, né? Para as pessoas que estão à sua volta. Você dá prioridade para a sua felicidade ou você está só vivendo no automático? E por que vivendo no automático? E por que está vivendo no automático, né? No medo. A gente muitas vezes vivendo no automático, porque se você parar, você vai ter que olhar para tudo na sua vida que está desalinhado com a sua alma e que você está morrendo de medo de olhar. Por quê? Porque você teme ter que fazer as mudanças que você já sabe. E algumas mudanças vão ter que ser mudanças veementes. E como você não quer olhar para isso, você está evitando ficar com você, evitando ficar presente, porque se ocupando o tempo inteiro para não olhar para a montanha de bosta cagada
que você subconscientemente talvez tenha criado na sua vida. Sim. E porque agora muitas pessoas estão dando pane na mente, porque estão sendo obrigadas a parar, porque está todo mundo obrigatoriamente em casa, né? E as pessoas estão morrendo de medo de ouvir a própria voz, de ficarem sozinhas e se ouvirem, e de reverem toda a vida. As pessoas estão morrendo de medo do que vai ser amanhã. Porque todo mundo tinha planejamento, todo mundo estava com a vida inteira planejada e agora ninguém sabe o que vai acontecer. E tá todo mundo morrendo de medo. E da onde vem isso? Da falta de confiança, né? Porque se você confia, você não tem medo. Se você confia em Deus, se você confia no Criador, no universo, seja lá o nome que você quiser dar, na confiança não existe o medo. Na confiança só existe o amor e a certeza de que tudo vai ficar bem. Exato. Independente da mudança que precisar ter. E vão ter mudanças. A gente já está vendo que precisam ter mudanças. E essa é a oportunidade maravilhosa que o nosso planeta Terra, que o Criador e que esse vírus estão dando para a gente. Da gente rever. Né? Vejam o vírus como uma bênção para a vida de vocês reverem. Para revisar a sua rota. Exato. Revisar tudo que você estava fazendo. Para e pensa. Por 10 minutos que seja. Você estava feliz com tudo que você estava fazendo na sua vida? Da forma que você estava vivendo? Né? Você estava priorizando o que você quer alcançar de fato. Você está priorizando o seu coração. O que o seu coração diz para você? Né? Qual era a forma que você estava vivendo? Né? Você estava dedicando o seu tempo ao quê? Então, você também acredita que você merece, a Nath falou, vírus é questão de merecimento. Você acredita que você é merecedor de abundância, de felicidade, de amor? E de viver dessa forma, de poder viver despreocupado? Você acha que é possível? Né? Então, porque todas aí, essas... amiga, fazendo um adendo, nova era é isso. Nova era é tudo bem, a gente já viu como é que é aprender pela dor, vivemos a experiência, a alma não julga, tudo bem. Então, assim como aprender pelo sofrimento, pela dor é uma experiência, aprender pelo amor, pela facilidade, pelo fluxo também é. E a nova era é, beleza, finalizou a era de aprender pelo sofrimento, vamos aprender de uma outra forma. Mas se você não acha que é possível, se você não acha que você é merecedor, se você não acha que tem como você simplesmente, por direito divino, de nascença, ser merecedor de abundância, sucesso, felicidade, dinheiro, amor, você está abrindo porta para vírus e outras coisas. E outras coisas, exato. Então, todos os sentimentos de não merecimento, né? Há quanto tempo a sociedade não vem pensando que a humanidade merece sofrer, que a humanidade não merece viver, não merece estar aqui na Terra, né? Então, as crenças que estavam rondando toda a humanidade, muito atreladas ao mundo vai acabar, a humanidade tem que acabar. Todas essas crenças precisam ser revistas. Esse é o momento, agora. Entendeu? E por que não a gente vê, né, a humanidade, o ser humano, como uma coisa boa para o planeta Terra? Eu vejo muitas pessoas falando, o ser humano é um vírus para o planeta. E agora a humanidade inteira sendo acometida por um vírus, né? Por que a gente não vê o ser humano, né? Todas as mudanças que a gente já fez. Quantas pessoas ao seu redor você não vê que já teve uma grande mudança de paradigma, né? Quantas pessoas você não vê que são amorosas, que têm empatia, que têm compaixão? Sim, algumas pessoas ainda estão aprendendo, ainda têm esse aprendizado, mas por que não olhar também para essas pessoas com compaixão? E entender o processo delas. Esse vírus também traz muito sobre isso. Sobre a compaixão. Sobre você ter compaixão com o próximo, né? O próximo também merece receber amor. E aí, mais uma vez, o merecimento aparecendo. Exato. Certo? Mais algum adendo sobre isso, amiga? Você falou sobre a questão dos nossos ancestrais, das pandemias que eles viveram? Exato, exato. Então, bem lembrado. Esse adendo. Sim. Os nossos ancestrais, eles viveram muito essas pandemias e guerras, mortes em massa, porque a medicina não era avançada e as crenças também da época. O quanto hoje em dia ainda tem pessoas que acreditam que deve se aprender pela dor, antigamente,
muito mais. E tudo isso está registrado no nosso DNA, né? A gente herda tudo isso dos nossos ancestrais. Está na nossa história. São crenças genéticas e históricas que a gente chama no Theta Healing, né? E que ainda estão dentro da gente. Então, por isso, às vezes, a gente pensa essas coisas também, de que a humanidade não merece viver, de que a humanidade merece morrer. E isso, às vezes, nem é nosso. Ou vai morrer. Vai acabar. É uma praga. A humanidade é uma praga, alguém falou aqui também. Então, isso está muito atrelado a tudo que os nossos ancestrais viveram, né? Tudo que eles já viveram, todas as crenças que eles herdaram. E o nosso eu sobrevivente, ele vive nesse medo, porque todas essas crenças dos nossos ancestrais estão no nosso DNA ainda, né? Exato. Falando que a gente pode ressignificar tudo isso. O Theta Healing é uma ferramenta que traz essa possibilidade de ressignificar todas essas crenças de todos os nossos antepassados, as nossas também, para que a gente possa sair do nosso eu sobrevivente, sair desse medo de que a gente precisa estar sempre no medo, sempre na preocupação, né? E poder confiar, de fato, e entregar de que tudo vai ficar bem. Certo? Sim, e aí, lembrando que nós somos um, embora eu não vá me aprofundar nisso agora, quando eu me curo, eu curo os meus ancestrais. Quando eu vivo uma pandemia e eu ativo em mim as memórias genéticas e ancestrais dos meus ancestrais que viveram pandemias e eu curo em mim o medo, eu tô curando eles, porque o tempo não existe. Quando eu tô curando a pandemia em 2020, eu tô curando todas as pandemias do planeta. É isso que eu quero que vocês percebam, que a gente está acessando para curar nós e o planeta, não só no hoje, mas no ontem e no amanhã. E esse evento ele é um grande gatilho para o despertar da humanidade. E vários eventos como esse foram previstos por mais de 35 religiões que falaram ao redor do mundo sobre uma era de ouro que a gente está prestes a viver. E esse coronavírus é o gatilho para a gente despertar em massa sobre o que a gente tem que fazer aqui na humanidade. Você falou sobre o lance da Terceira Guerra ou não? Que aí também é um bom complemento. Da Terceira Guerra, não. Pode falar. Tá. Então, a Bruna falou para vocês que algumas das crenças do inconsciente coletivo que podem estar gerando essa pandemia são a humanidade merece sofrer, a humanidade é uma praga, a humanidade é um vírus, a humanidade tem que morrer, a humanidade vai morrer, e etc. A humanidade tem que morrer pra gente salvar o planeta, não sei o que, não sei o que lá. Eu não sei se vocês lembram, mas há não muito pouco tempo atrás, estava todo mundo falando em Terceira Guerra Mundial. E sabe quais são as mesmas crenças que estão sustentando essa ideia de Terceira Guerra Mundial no inconsciente coletivo? A humanidade merece morrer, a humanidade é uma praga, a gente tem que se matar, a gente vai se matar, e por aí vai. Então, é o mesmo sistema de crenças. Então, quando tudo isso aconteceu, eu fiquei muito triste, porque eu questionei Deus. Eu falei, Deus, de novo pelo caminho da dor? Cara, não é possível que a humanidade, mais uma vez, está co-criando um evento de dor para poder despertar. E ele falou para mim, filha, esse não é o caminho da dor. Primeiro porque não existe caminho da dor, né? Porque o Criador está além do julgamento da dualidade. Falar que algo é o caminho da dor é estar totalmente na dualidade. E segundo, ele me disse, porque a humanidade estava co-criando uma terceira guerra mundial e vocês vão de concordar comigo que entre uma terceira guerra mundial para a gente despertar ou um coronavírus, eu fico com o coronavírus. E você, Bruna? Sim, exato, fico. E para vocês verem o quanto há quanto tempo a sociedade já não está co-criando em massa, né? Toda a coletividade, toda a humanidade está co-criando algo desse tipo, né? Para que a gente pudesse rever exatamente todas essas crenças e todo o modelo de sociedade que a gente vem vivendo. Exato. Né? Bom, fazendo um breve resumo, né, de todas as crenças que podem atrair o vírus, então, já que a gente está passando por esse momento do coronavírus. As crenças relacionadas à morte da humanidade. Eu mereço morrer, eu tenho medo de morrer, a humanidade merece morrer, a humanidade merece acabar, eu vou morrer. Então, tudo tenho isso está relacionado. Eu falei, tenho medo de morrer. Crenças também de escassez, porque a escassez vem do não merecimento. Também. Do medo. E do medo. Então, você está vivendo em abundância, ou você tem medo de que vai faltar, ou você não sabe se está morrendo de medo agora, se vai ter para amanhã, o que vai acontecer, porque vai faltar para a humanidade. Gente, a Terra, ela é abundante de uma forma rica. A Terra é um planeta riquíssimo. Então, tudo é abundante. E Deus, se você vive em Deus, se você vive conectado com Deus, se você confia em Deus,
Só existe a abundância, não existe a escassez, não existe a falta. Nada falta. Quando você confia, nada falta. Pode falar? Posso falar uma coisa? Amiga, eu só quero responder uma pergunta que eu vi aqui, embora Tá. a gente não vai ter provavelmente tempo para responder perguntas, mas porque eu sinto de responder essa. Posso responder? Antes de Pode. continuar a revisão, que é, nesse despertar, como ficam as pessoas que morreram e ainda vão morrer durante a pandemia? Primeira coisa que a gente tem para dizer, e eu não estou falando isso para desmerecer o sofrimento dos parentes e nem o quão triste é as pessoas morrerem, mas a morte, ela não é o fim de nada. A morte é uma ilusão. E ela é um portal para que a gente acesse as dimensões da existência, que inclusive são muito mais reais do que essa daqui. No entendimento espiritual, essas pessoas elas estão cumprindo um tempo divino. Ou seja, faz parte do propósito de vida delas passar por isso. Elas escolheram passar por isso. Absolutamente tudo que a gente vive na nossa vida, inclusive as coisas trágicas, e quantas sessões de Theta Healing eu mesmo já percebi isso sobre os meus traumas, e todos os meus clientes também chegaram à mesma conclusão, que fomos nós, em última instância, porque nós somos centelhas do Criador, e nós somos 100% responsáveis pela nossa vida, que escolhemos passar por experiências, porque sabemos que elas são ilusões para que nós possamos expandir a nossa percepção de quem nós somos, que é amor incondicional. Então, toda a situação de desafio está nos ensinando como expandir a nossa capacidade de amar incondicionalmente, né? Então, essas pessoas talvez tenham um sistema de crenças dela, alguma coisa sobre ser Marte, sobre ter que morrer pelo planeta. Jesus Cristo teve isso muito. Quem somos nós para falar que a gente não tem? E, inclusive, todo curador que eu conheço já teve que limpar essa crença do seu sistema. Talvez por uma crença limitante, talvez por uma questão de querer passar pela experiência. Como é isso? Sem julgamento da alma. Mas isso aconteceu porque, em algum nível, a alma dessa pessoa achou que isso era necessário. Faz sentido, amiga? Total. E honramos essa escolha que elas tiveram, porque, sim, estão nos ajudando a despertar para a nova era, de que não precisa ser mais assim. E isso só fortalece mais ainda no meu coração o quanto estamos renascendo para uma nova era e não por acaso. Isso tudo está acontecendo perto da Páscoa, né? Perto de tudo que aconteceu com Jesus há milhares de anos atrás, e para nos mostrar de que não precisa mais ser dessa forma, né? De que a gente não precisa mais sofrer para aprender, de que a gente não precisa mais aprender pela dor, de que a gente pode aprender pelo amor. Então eu sinto que é um grande renascimento da humanidade junto com Cristo mesmo, nesse momento. Tão junto que quando nós aprendemos que nós não precisamos morrer para que as outras pessoas se salvem, como nós... Se a gente for parar para pensar no sistema de crenças, que a história que nos é contada sobre Jesus traz para a humanidade, e a gente vai entrar em outra live. Inclusive vai ter uma live sobre Jesus aqui na escola. Não percam, vai ser perto da Páscoa. Tá? Mas o quanto a gente tem que... Isso representa a antiga era, o Marte. Gente, se vocês realmente conversarem com Jesus no coração de vocês, vocês vão ver o quanto ele foi humano aqui também, o quanto ele teve os seus desafios. E o quanto ele vem nos ensinando até hoje que muito do que a gente entendeu sobre o que ele viveu aqui não é o que ele chegou à conclusão. O quanto a gente acha que a gente não é merecedor de ser feliz porque ele morreu na cruz por nós. Para pensar o quanto isso também tem a ver com a cura coletiva que a gente tem que fazer. Nós estávamos falando de Jesus. Renato falou que a cura de hoje tem tudo a ver com Jesus. Amo. Lindo. Lindo, deuso. Maravilhoso. Então, vamos voltando. Nós estávamos falando sobre o quanto tudo que aconteceu na Era de Peixes, quanto tudo que aconteceu também com relação a Jesus, tem muito a ver também com a cura que a gente tem que fazer enquanto humanidade para entrar na nova era. E a gente vai falar mais sobre isso na live, sobre Jesus, que a gente vai fazer, eu e Jana. Gente, preparem-se que eu e Jana falando de Jesus. A gente vai soltar a pastora que há dentro de nós. Entendeu? Exato. Vai, amiga, continua a revisão, então, do que gera o coronavírus. Vai. Exato, uma revisão de todas as crenças relacionadas ao vírus. Além disso, a gente falou sobre descansar. Então, você acredita que você pode descansar sem nenhuma doença, de que você escolhe descansar? Por que não escolher descansar? Por que não se dar um descanso, né? Muitas pessoas ainda acreditam que elas só podem descansar se acontecer alguma coisa. Só podem descansar se estiverem doentes. Eu descanso quando eu morrer. Quem só já falou descanso isso? quando eu morrer. Só posso parar quando eu morrer. Não, gente. Né? Vamos escolher descansar sim. A gente merece descansar sim. A gente pode descansar.
né? Nada vai acontecer se a gente descansar, tá tudo certo, descansar. Autoestima também, que está ligado aos parasitas, e a gente viu o quanto os vírus também se comportam como parasitas. Então, assim, você acredita em você, você se ama o suficiente, né? Como está a sua autoestima, né? Como é a sua visão sobre si mesmo. Não estabelecer limites, que também está ligada aos parasitas, ou seja, não saber dizer não. Você permitir que outras pessoas tirem vantagem de você, doar o seu poder para outras pessoas. Então, se você está doando o seu poder para outras pessoas, você está abrindo o seu campo para que um parasita, né? Ou para que o vírus, que se comporta como parasita, que usa você, né? Para que ele possa viver, porque o vírus ele usa o hospedeiro para ele poder viver, está doando seu poder ali para o vírus, para que ele tome conta de tudo, né? Porque você não sabe dizer não, porque você não sabe impor limites. Vitimismo, que está muito relacionado a parasitas também. Então, que tem muito disso, de você também doar o seu poder para os outros. Porque quando você é a vítima, você está deixando que o outro conduza a sua vida, né? Quanto mais você vai deixar que outras pessoas conduzam a sua vida, por que não retome o seu poder de co-criador da sua realidade? Nós somos co-criadores de toda a nossa realidade. Se a gente fica no papel de vítima, de o outro fez isso comigo, por que isso acontece comigo? Ó céus, ó vida, né? A gente adora falar desse desenho, que ele só reclama de tudo. Se você só tá reclamando, se você só se vê como a vítima de tudo acontece com você, pobre coitada de si, você tá doando o seu poder para o outro, né? Você está abrindo o seu campo para que um vírus, um parasita, né, entre você. A Valérie botou, a culpa é do governo. Por quê? Vamos tomar o nosso poder de volta, de co-criadores da nossa realidade. A gente está co-criando tudo aquilo que está acontecendo com a gente, né? E a humanidade como um todo, como um coletivo, porque também todas as pessoas acreditando na mesma coisa, quanto várias pessoas acreditam na mesma coisa, têm a mesma crença, compartilham a mesma crença, existe uma consciência de grupo, de toda a humanidade. Então, quanto a gente ainda não está vibrando no vitimismo muitas vezes, né? Além disso, a culpa, né? Sentimentos de culpa, atrelado à culpa, que estão relacionados a bactérias, mas quando você também tem culpa, você acha que você precisa ser punido. E a punição atrai os vírus. Então eu mereço ser castigada, eu não sou uma boa pessoa, então eu mereço ficar doente, né? Eu mereço pegar o coronavírus, né? Então, todas essas coisas também estão relacionadas a isso. E por ser um vírus que afeta principalmente o nosso sistema respiratório, nosso pulmão, tristezas, mágoas, sofrimentos, lutos, tensões, traumas, sentimentos de solidão, apego ao passado, tudo isso também está abrindo o nosso campo para que a gente atraia esse vírus para a gente, né? Então, tudo que está relacionado à antiga era, como a gente estava falando. A era de peixes e acabou, e agora esse é o momento da gente entrar na nova era, na era de aquário, né? Fazer diferente. Fazer diferente. A gente está tendo a oportunidade de rever tudo isso pelo qual a gente estava passando, para que a gente possa fazer diferente agora, para que a gente reveja todo o modelo de sociedade que a gente vem passando. Porque olha isso, olha as palavras-chave do que atrai o coronavírus. Morte, escassez, não merecimento, não conseguir descansar, falta de autoestima, culpa, não estabelecer limite, vitimismo, punição, tristeza, mágoa, sofrimento, luto, tensão, trauma, sentimento de solidão, apego ao passado e medo. Gente, o que é isso? Isso é um modelo pelo qual a sociedade se estabeleceu ao longo dos últimos séculos. Para que o coronavírus está vindo? Para a gente perceber que isso não é mais sustentável. Né? Faz sentido, amiga? Exato. Muito bem. Então, amores, eu vou fazer uma série de downloads para vocês antes do Renato entrar com a nossa cura energética incrível, que hoje eu tenho certeza que vai ser muito poderosa. E quem vai ficar aqui sendo a host para o Renato será a Bruna. Então, já nós vamos nos despedir. Mas antes de eu finalizar o que eu tenho para dizer e fazer os downloads, qual é a sua mensagem, amiga? O que você quer trazer de mensagem, então, depois de tudo isso que a gente falou? Bom, eu sinto que, mais uma vez,
A gente está sendo abençoado com esse momento mesmo, para que a gente possa, como humanidade, renascer mesmo. Para que a gente possa rever tudo que a gente vem passando, tudo que a gente vem fazendo com a nossa vida, tudo que a gente vem fazendo com o nosso planeta Terra, né? Para que a gente possa trazer e construir juntos, porque a gente está tendo oportunidade de reconhecer que somos todos um, né? Que sim, nós somos um coletivo e nós estamos aqui juntos, vivendo essa experiência. Então, juntos, nós podemos reconstruir e remodelar toda a nossa sociedade, toda a vida aqui na Terra, né? Toda a forma que a gente está vivendo. A gente está tendo a oportunidade de, através do amor, através da compaixão, né? Juntos refazer todo esse modelo de sociedade, toda a vida que a gente vem vivendo. Eu vejo como uma linda oportunidade para todos nós. Né? Para que a gente possa viver de uma nova forma. Faz sentido, amiga? Total, amiga. Te amo muito, em primeiro lugar, queria dizer isso, só para dizer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vi uma pessoa falando, nossa, como eu mudo tudo isso, porque agora eu fiquei com medo, porque eu me vejo como uma forte candidata para pegar o vírus. Meus amores, tudo isso que a gente falou não tá só no seu subconsciente. Tá no subconsciente de todos nós. Nós somos um, o outro sou eu. Enquanto o outro não se curou, eu não me curei. E o que eu quero dizer para vocês é que nunca houve tanto conteúdo gratuito sobre cura emocional e espiritual na história da humanidade disponível. A gente vai fazer uma cura agora energética aqui na sequência do conteúdo incrível. A gente tem várias pessoas que são, inclusive, da nossa equipe de terapeutas do atendimento popular, que não está acontecendo por motivos óbvios, mas que podem, com certeza, te ajudar gratuitamente ou por um valor solidário. Bruna, vamos fazer um post falando, digite aqui se você precisa de ajuda. E a gente com certeza vai pedir para os nossos terapeutas olharem essas mensagens. Vocês não estão sozinhos, nós somos um. Né? Faz uma meditação da internet. Se você puder. Aproveitem as curas que a gente tem feito aqui com o Renato, tem sido maravilhosas. É um momento assim, de meditação, da gente olhar para tudo isso e liberar tanta coisa. Quanta liberação tem sido tudo isso, né? Existem várias técnicas pra gente. Eu também, em breve, vou falar, eu vou fazer atendimentos populares de Reiki, que também é maravilhoso para trazer calma para as pessoas, para liberar esse medo, para trazer tranquilidade. Então, eu vou fazer esse post no nosso Instagram, para quem precisar de ajuda, para botar lá, e tenho certeza que vocês vão ser ajudados. Quando a gente eleva a nossa frequência, isso tem a ver com a meditação que o Rê vai fazer, a gente fica numa frequência incompatível com qualquer doença. Então a gente fez uma série de posts aqui no nosso feed sobre como elevar a nossa frequência, vejam o conteúdo, e não só a gente, 1 zilhão de curadores nesse momento compartilhando. Então assim, se você der o primeiro passo, se você disser sim, eu quero mudar a minha vida, sim, eu quero lembrar quem eu sou, sim, eu quero sair do padrão do vitimismo, da raiva, da mágoa, do medo, do ressentimento. Se você disser sim, o universo diz sim para você de volta e ele vai te enviar as pessoas, as situações, assim como talvez ele te enviou essa live. Então, você não está aqui à toa, você está aqui para relembrar para que você veio para esse planeta. Ou para que você possa, então, relembrar esse seu caminho de conexão com a sua essência. E, gente, de coração, se você disser sim para a cura, esse é o melhor momento da humanidade, porque a cura vai chegar até você. Basta você acreditar, agir e confiar no seu coração. E escolher, né? E escolher. Exato. Não fique ansioso, eu tenho que me curar, eu tenho que me curar. Porque isso é o oposto do que a gente disse. Exato. Presença. Você não tem que se tornar nada, você já é tudo que você tem para ser. Se você está ansioso, por favor, assista a live de amanhã, que eu vou falar amanhã, gente. Juro. É muito importante que o tema de amanhã é quem nós realmente somos. E quando você lembra quem você realmente é, não existe medo. Não existe medo. Você não fica com medo de nada. Porque quando você lembra quem você é, você sabe que você é impermeável a qualquer doença, na sua essência. Certo? Nós não temos que nos curar, né? Nós já somos perfeitos. A cura. A cura, já somos a cura, né? Já somos a saúde perfeita. É só relembrarmos que na conexão com o Criador, nós somos centelhas divinas e já somos perfeitos. Já somos abundantes, já vivemos no amor. E é isso. Exato. Meus amores, um recado e os downloads. Um recado é que a Vaiana Stable, a criadora do Theta Healing, ela está avaliando o que vai poder ser feito online durante a crise de pandemia do coronavírus.
Theta Healing não é um curso, uma formação feita para ser online, porque é muito prática, muito vivencial. Seria desafiador, mas há a chance de que ela libere algumas coisas online. E isso acontecendo, nós vamos informar vocês aqui e com certeza vamos oferecer isso para as pessoas que precisarem, ok? Então, esse é um aviso. 2, eu vou fazer downloads para vocês. Para quem não é Theta Healer, é uma informação energética que vem direto da fonte para o seu corpo, para o seu sistema. Então, quanto mais você se abrir para receber, quanto mais você tem que dizer o seu sim verbal para cada download. Eu vou te falar, você me permite baixar isso, isso e isso, você tem que dizer sim. Não precisa digitar, você pode só dizer verbalmente esse sim na sua casa. Bom, o que mais? Eu vou fazer uma série de downloads que tem a ver com todos esses sistemas de crença de todos esses micro-organismos. Então, eu vou fazer bastante download, acho que uns 5 minutos de download, e aí o Renato entra aqui pra gente fazer a cura energética, tá bom? Então, eu só quero pôr uma música aqui de fundo, só um minuto. Um segundo. Tá dando pra ouvir, Bruno, ou tá baixo? Tá super. Dando pra ouvir minha voz simultaneamente e a música, Tá. é isso? Uhum. Tá. Então, nesse momento, eu quero que você feche os olhos. Puxe uma inspiração profunda. Solta o ar. Vai se colocando nesse estado de paz e presença, que é quem você é. Vai se reconectando com a sua essência divina, que é amor, abundância, saúde perfeita, liberdade, a máxima expressão do divino. Você me permite trazer para você a perspectiva do Criador de quem você realmente é, e você sabe como reconhecer quem você realmente é. Me trazer para você qual é a sensação de ter um sistema imunológico forte e ser imune a qualquer vírus, bactéria, parasita que possa trazer alguma disfunção no seu corpo. Me enviar para você cura e amor incondicional para todo o seu sistema imunológico. Permite baixar para você os seguintes downloads. Eu sei a perspectiva do Criador de como e quando dizer não. Eu sei qual é a sensação de me sentir ouvido, de me sentir escutado. Eu sei qual é a sensação de viver sem estar constantemente irritado. Eu sei qual é a sensação de viver sem permitir que as pessoas me suguem. Me baixar os seguintes downloads. Eu sei como viver sem permitir que as pessoas que eu amo tirem vantagem de mim. Eu sei qual é a sensação de viver sem me sentir oprimido. Eu sei como viver sem me sentir desprezível. Permite baixar os seguintes downloads. Eu sei como interagir com as outras pessoas. Eu sei qual é a sensação de viver sem culpa. Eu sei como viver sem reter culpa. Eu sei como viver sem me sentir culpado por ser quem eu sou. Eu sei como viver sem me sentir culpado pela minha aparência. Permite baixar os seguintes downloads. Meus hormônios estão perfeitamente equilibrados. Eu sei qual é a sensação de viver sem ser uma vítima. Eu sei qual é a sensação de viver sem arrependimentos. Eu sei qual é a perspectiva do Criador do que é o perdão. Eu sei como e qual é a sensação de perdoar aos outros e a mim mesmo.
de baixar os seguintes downloads, eu sei qual é a sensação e como liberar as tristezas do meu pulmão e coração, bem como de todas as minhas células. De baixar os seguintes downloads, eu sei como viver com alegria. Eu sei qual é a sensação de ser digno do amor do Criador. Eu sei que eu sou digno do amor do Criador. De baixar os seguintes downloads, eu sei qual é a sensação de merecer viver com um parceiro de alma mais compatível. Eu sei qual é a sensação de me sentir totalmente conectada ao Criador. Eu sei qual é a sensação de viver sem pânico. Eu sei qual é a sensação de confiar em mim mesmo. Eu sei que sou digno e mereço ter uma boa vida. Me baixar os seguintes downloads, eu sei a diferença entre os meus sentimentos e os de outra pessoa. Eu sei a diferença entre os meus sentimentos e os sentimentos do inconsciente coletivo. Eu sei qual é a sensação de respirar com facilidade, sem esforço. Eu sei qual é a sensação de ser grato pela minha vida. Eu amo viver. Eu sei qual é a sensação de viver a minha vida sem ataques de ansiedade. Eu sei qual é a sensação de ver a minha vida sem estresse. Eu sei qual é a sensação e como confiar no Criador. Eu sei como viver minha vida sem ter que controlar tudo. Eu sei como viver a minha vida sem ser tomado por meus próprios delírios paranoicos. Eu sei como enxergar a verdade além da ilusão. Eu sei como enxergar a verdade além da dualidade. Eu sei como enxergar a totalidade e o amor do Criador. Vou te baixar os seguintes downloads, eu sei como viver minha vida sem o pânico de não conseguir respirar. Eu sei qual é a sensação de me sentir segura e forte em cada situação. Eu sei como viver sem o medo, sem o pânico, sem a raiva coletiva, sem a guerra, sem a violência. Eu sei qual é a sensação de viver sem assumir a tristeza de outras pessoas, sem assumir a tristeza da humanidade para ser o Salvador. Eu renuncio agora ao papel do Salvador e escolho curar a mim mesmo da maneira melhor e mais elevada a partir da perspectiva do Criador de que é possível me curar pelo amor, de que é possível curar a humanidade através do amor. Eu sei qual é a sensação de escolher a nova era, de escolher o amor, de escolher ir além da dualidade. Eu sei como honrar e agradecer o coronavírus. Eu sei como honrar e agradecer essa quarentena. Eu sei como honrar e agradecer essa pandemia. Eu sei como honrar todos os meus ancestrais que viveram situações de sofrimento para que nós pudéssemos estar aqui agora. Eu sei como honrar e agradecer a cada pessoa que deixou a tridimensionalidade por conta do coronavírus. Eu agradeço e honro essa pessoa e o papel dela no despertar da humanidade. Eu sei qual é a sensação de acessar o amor incondicional e enxergar ele através de toda essa situação. Eu sei como liberar toda a densidade que me impede de lembrar quem eu sou. Eu escolho lembrar quem eu sou. E por consequência lembrar quem as outras pessoas são e por consequência lembrar quem o planeta inteiro é. Eu sou amor, eu sou luz. Eu sou amor incondicional. Eu sou paz que vai além de todo entendimento. Eu sou a presença que vai além de todo entendimento. Eu sou a divina presença que habita esse corpo perecível. E eu lembro disso. Que eu sei qual é o meu papel no despertar de Gaia. Eu escolho viver o meu papel sem medo do meu poder, sem medo da minha luz, sem medo de lembrar quem eu sou, mas pelo contrário, eu vivo todos os dias, segundos e minutos da minha vida, ciente de quem eu sou, ciente da luz que eu sou, ciente do amor incondicional que eu sou e que reverbera através de mim para cada pessoa que entra em contato comigo durante toda a minha vida.
respira profundamente. Solta o ar. Muita gratidão, meus amores. Rê, desculpa o tempo que a gente passou a mais. Ai, nossa, meu coração tá vibrando, amiga. Como é que você tá? Também. Cardíaco tá pulsando aqui. Gratidão, gente. Gratidão, amiga, por esses downloads maravilhosos. Permitem que a gente possa enviar amor incondicional para cada um de vocês e para cada célula do corpo de vocês? Para que a gente possa oferecer isso para toda a humanidade em conjunto? Bom. Meu cardíaco, amiga, vai sair do peito. Como faz? Gente, amo vocês. O Rei agora vai fazer uma cura que eu não sei onde é que a gente vai parar, porque eu já tô em Nárnia, então... Exato. Não sei onde vamos parar. Gente, gratidão. Fiquem aqui que vai começar agora a meditação, a cura com o Renato. Amiga, gratidão, te amo muito. Também, amo muito você. Gratidão pelo nosso servir, gratidão pela sua vida. Gratidão pela vida do Renato, gratidão pela vida de cada pessoa que trabalha na escola, gratidão pela sua vida. Muito obrigada por estarem conosco, se juntando para a gente fazer essa egrégora de luz para o planeta. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Beijo, amiga. Beijo.